eu queria compartilhar uma palavra nessa tarde com os irmãos, continuar lembrando os irmãos o nosso tema, só lembrando que no início do ano, normalmente a gente, no início de cada ano, é uma tendência nossa de fazer um balanço do passado e ver o que tem pela frente, o que Deus tem para fazer. E eu lembro que ali pelo dia 10, eu tenho até anotado no meu caderninho, no dia, ao redor do dia 10 de janeiro, bem no início, eu escrevi assim, como se Deus tivesse falado comigo, vive 2020 pela fé. E eu falei isso para os irmãos numa das reuniões, permanece na fé, não importa a situação, e não permite que o medo entre no teu coração. Essa foi uma palavra que parece óbvia, né? Você dizer assim, é importante você viver pela fé 2020. E não é que Deus é uma coisa nova agora. Vamos viver pela fé 2020. Não, nós devemos viver pela fé a nossa vida inteira. Mas é um chamado de Deus, e essa maneira como eu vejo, é um alerta de Deus, como se Deus estivesse dizendo, você vai ter que prestar mais atenção nesse tema e aprender algumas coisas a mais e estudar, porque vai requerer de ti um nível de pressão vai acontecer e você vai ter que estar mais preparado. E foi essa a razão porque nós, todo o ano praticamente tem sido o nosso tema, com variações aqui e ali, mas tem sido o nosso tema e quão importante, e essas palavras me fortalecem, me renovam, porque é como se Deus diz assim, eu quase que converso com Deus e digo assim, puxa vida, né? Eu não entendia bem o que significava essa palavra, mas eu estou entendendo agora quão importante é nós vivermos com base na palavra de Deus e não titubearmos. Nessa hora não é hora de entreter nenhum tipo de medo, nenhum tipo de ansiedade. Deus cuida dos seus filhos. Deus vai cuidar do seu povo, Deus vai nos conduzir em triunfo, Ele sempre nos conduz em triunfos. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Mas essas verdades, elas estão sendo chamadas a atenção para nós praticarmos como nunca antes a palavra de Deus. Então, que os irmãos e todos nós possamos estar sendo renovados na nossa fé e avivados no nosso espírito porque vai requerer, e eu creio que nós estamos no meio de uma realidade onde vai requerer mais e mais. Nos próximos dias, semanas, nós permanecemos firmes na fé. E eu queria ler, então, com os irmãos, 2 Samuel, no capítulo 6. Segunda Samuel, é um texto muito precioso da palavra de Deus. A gente vê o desejo de Davi de trazer a arca da presença de Deus para o centro de Jerusalém. E ele, como você sabe a história, eu não quero me deter em toda a história, mas nesse ímpeto, nessa alegria, nesse desejo, que eu creio que todos nós temos. Todos nós queremos mais de Deus, queremos a presença de Deus e nós reagimos dessa maneira, né? Ninguém vai dizer o contrário. Mas é interessante que algo acontece no caminho que um dos bois, ou dos carros de bois que estavam carregando essa arca, tropeçou, porque o terreno era um pouco irregular, e a arca ia cair do carro, e Uzá estende a mão e toca na arca. E o versículo 7 diz assim, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. E é algo interessante, por irreverência. Então você pode ter um bom coração, boas intenções, ter bom desejo. Mas à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo na vida cristã, nós precisamos aprender como funciona
A gente deixa as coisas de criança para trás, que no início da nossa caminhada, certas coisas Deus deixa passar, porque é assim mesmo, nós estamos aprendendo. Mas eu creio que está chegando uma hora onde nós estamos vendo que, de alguma maneira, essa situação que aconteceu com Davi é um pouco o que acontece com a gente. A gente aqui no versículo 8 fala de Davi assim, ele se desgostou, e quase que ele se desgostou com Deus pela situação que aconteceram, meio que não entendi essa, Deus, sabe? Tipo assim, eu sou uma pessoa que, ungido por ti, faço tudo certinho, não estou entendendo qual é o... E, meus irmãos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A gente sempre, e eu digo para os irmãos, andar no temor de Deus é o princípio da sabedoria. A gente não pode baixar a guarda nessa hora. Esse é um tempo a Bíblia diz, vigia e ora para não cair em tentação. Porque a carne é fraca. O espírito, ele sabe bem certinho o que fazer, ele sabe onde ir e onde não ir. Mas a nossa carne, ela vai nos colocar em situações, constrangedoras. E Davi, ele se encontrou nessa situação. Podem acontecer coisas na nossa vida que a gente não entende o porquê. E Davi se desgostou, ele ficou... essa é a palavra perfeita para a situação. E aí o que aconteceu? Situações como essa podem causar mágoas no nosso coração, amarguras com Deus. Ou Davi, olha o que Davi fez, Davi temeu a Deus. É como se ele foi desafiado, disse que, eu acho que a coisa é um pouquinho mais séria, algumas coisas a mais são requeridas de mim. E a Bíblia fala que Davi temeu ao Senhor. E ele, naquele dia, disse, como virá a arca do Senhor? E ao invés de ele ficar chateado com a situação e ficar bravo com Deus, ele, na verdade, diz, Senhor, alguma coisa... tu sempre é perfeito em todos os teus caminhos. Algumas coisas que acontecem eu preciso aprender. O que tem aqui nessa situação? Então, por algum tempo, Davi, de alguma maneira, estava sondando talvez o coração, sondando a situação para avaliar o que ele tinha que fazer. E ele não quis levar a arca para ele. E a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. E aí o pessoal avisou a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Então, no texto de Crônicas, ele conta que Davi estudou como é que tinha que fazer para pegar a arca e qual era o protocolo correto. Mas o ponto é, existem momentos que a gente acaba tendo que, alguns ajustes são feitos, e a minha oração é que, não importa, meus irmãos, se você olha para trás, entrega para o Senhor, louva a Deus nessa situação. E que todas as situações que nós estamos vivendo, que o temor de Deus aumente em ti. Que esse é o princípio da sabedoria. É aquele momento onde nós nos tornamos um pouco mais rendidos, mais humildes, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar. É onde a gente tem mais fome. Deus, eu preciso de ti, como eu vou fazer? E aí as perguntas começam a surgir nessa hora. Porque muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida sem perguntar nada para Deus. Nós já sabemos tudo. Nós vamos fazer isso, eu vou comprar isso, eu vou vender aquilo. E, meus irmãos, o temor de Deus vai fazer você perguntar coisas a mais para Deus. Deus, como é que eu vou fazer isso? Por que eu deveria fazer isso? Eu preciso da tua ajuda nisso. E nós estamos perguntando pouco a Deus. E é o temor de Deus que faz você, para todos os passos na tua vida, pedir a Deus, Deus, como que eu vou fazer essa situação? Como que eu vou lidar com esse caso? E aí é nesse coração que a sabedoria de Deus começa a ser repartida para nós lidarmos com as coisas que estão diante de nós. Então, e no final da conversa, Davi, então, aprendeu um pouco mais, lidou com o que tinha que lidar, porque o que mais nós precisamos nessa hora é andar na presença de Deus. Então, esse texto de Obed-edom, para mim, é sempre um texto que me anima e toca o meu coração e me encoraja e me desafia.
Como nunca antes, é um tempo de nós entretermos a presença de Deus na nossa casa. E, meus irmãos, quando eu digo isso, não basta uma pessoa. E aí eu queria lembrar os irmãos, Obed-edom trouxe a arca para dentro da casa. Isso significa que todos os membros da família têm que estar nessa. Amém? É para dentro da casa. Esse é um momento importante de juntar forças, ok? O marido, a esposa, os filhos, todo mundo tem que puxar junto. A arca vai vir para dentro de casa. Ela afeta o dia a dia, mas ela afeta a vida de todos. E, de alguma maneira, eu creio que Deus está querendo isso. Ele sempre teve o coração de restaurar a família, restaurar todo. Né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu oro para que, de alguma maneira, o Espírito do Senhor possa visitar a tua casa e ajustar qualquer desnível que exista entre marido, mulher, esposa, filho e trazer um senso de unidade, um mesmo amor pela presença de Deus, uma mesma apreciação, um mesmo temor, uma mesma unidade, porque nós vamos precisar disso. Nós precisamos da presença de Deus no contexto que nos afeta. Porque a Bíblia diz, quando dois sobre a terra concordarem a respeito de algo, nada vos será impossível. Então, um dos aspectos de nós entretermos a presença de Deus para dentro do nosso lar é isso. Ela afeta todos. Afeta filhos, filhos menores, filhos maiores. Se a avó está dentro de casa, a avó está afetada, a esposa, tudo tem que ser afetado. E que Deus possa invadir cada aspecto. E algo além disso, durante 3 meses, o que acontece durante 3 meses? Que a presença de Deus começa a irradiar na casa e ela começa a entrar, que nem, como se diz, ela vai penetrando, essa influência celestial ela vai entrando nos detalhes, nas diversas áreas. Essa é a razão, porque uma das coisas que nós precisamos buscar não é algumas experiências esporádicas, eventuais, momentâneas, de reunião com Deus. Nós precisamos de Deus 24 horas, porque quando Deus está presente 24 horas, a influência do céu ela começa a ser contínua, constante e vai entrando, e vai penetrando em todas as áreas. O nosso físico é afetado, as nossas finanças são afetadas, os nossos relacionamentos, a nossa vida, a nossa saúde, tudo é afetado. O nosso destino. E foi o que aconteceu. A Bíblia fala que 3 meses, você imagina uma energia nuclear, o poder de Deus, da presença de Deus dentro de uma casa, afetando tudo, afetando todas as pessoas da casa, todos os aspectos, na segunda, todas as horas, amém? De noite, as pessoas estavam dormindo, a presença de Deus estava ali irradiando, mexendo nas estruturas. As pessoas estavam lavando louça, estavam cozinhando, estavam contando a venda do dia em todos os aspectos. E se nós queremos que Deus abençoe todos os aspectos da nossa vida, Ele tem que invadir todos os aspectos da nossa vida. Cada área que você oferece a Deus é a área que Deus pode tocar. Então, seja feito conforme a tua fé. E essa é uma realidade gloriosa, porque o meu desejo e esse é o meu coração, eu quero a bênção de Deus em cada detalhe da minha vida. Também na minha saúde mental, na minha relação com meus filhos, em todas as áreas, na provisão, em tudo. Eu quero a bênção de Deus. E o que acontece? Isso só acontece quando você habita, né? Permanecei em mim. Então, quando você permanece na videira, a seiva vai entrando, vai indo. E às vezes tem coisas, meus irmãos, ela tem que ir indo, e no devido tempo o fruto começa a aparecer. E um outro texto que eu gostaria de ler, então, é Isaías 55. Também é um texto conhecido dos irmãos que fala da palavra de Deus. Isaías 55, versículo 1 diz assim: todos vós que tendes sede, amém. Quem tem fome e sede, vem a mim, eu vou saciar, eu vou abençoar, eu vou suprir, amém. Vinde às águas,
É como se Jesus estivesse falando isso. Isso aí, você, mesmo que seja em Isaías, isso aí é Jesus dizendo. Quem tem fome, vinde às águas. E Jesus disse, ele simplesmente substituiu, vinde a mim. Todos estão cansados. Quem tem sede, quem tem fome, vem a mim. E aí diz assim, os que não tendes dinheiro. Você imagina, não é uma questão de dinheiro. É uma questão de fé. É interessante como a palavra de Deus deixa claro assim, você não precisa vir com dinheiro. Vinde igual, comprai e comei sem dinheiro. Amém. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro no que não é pão e o vosso óleo naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom e vos deleitareis dos finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então você percebe, é quase que uma manifestação do que Obed-Edom estava experimentando, essa comunhão com Deus, essa fome de entreter a arca da presença, é o que começa a aparecer. Ele, sem dinheiro, sem pedigree, amém? Sem um nome de família, ele, uma pessoa desconhecida, entreteu Deus. Ele não tinha nada no natural para comprar e para dar em troca, ele simplesmente tinha fome de entreter e receber a presença de Deus na vida dele. E Senhor, faz o que te apraz, cumpre as tuas promessas, faz aquilo que é melhor, porque eu confio em ti, eu sei que tu tens sempre o melhor. Então, e aí ele diz, versículo 6, ele segue dizendo assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E aí ele segue dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve nos céus, para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, o que estava acontecendo na casa de Obed-Edom? Ele estava tendo comunhão com Deus, na presença dele, e a bênção de Deus, meus irmãos, a bênção de Deus flui da seguinte maneira. Deus sempre manifesta o que ele quer fazer através de uma semente, através de uma palavra. E é o que esse texto diz. Na nossa comunhão com Deus, Deus vai falar conosco, uma voz no nosso espírito, uma voz audível, uma pregação, uma palavra. É essa fome que vai trazer a palavra de Deus para o centro da nossa vida. E aí, esse texto fala então do semente para o semeador. Que Deus dá semente para o semeador. Então, como nós vemos a parábola do semeador, é assim: o semeador semeia a palavra de Deus. E aí tem aquela pessoa que os terrenos recebem a palavra de Deus. E é como se você olhar a figura de Obed-Edom, o semeador estava pronto. Deus sabe tudo o que nós precisamos. E Ele sabe como fazer chegar até nós. Ele sabe antes de você pedir, Ele já sabe o que você precisa e Ele sabe como fazer chegar até você isso que você precisa. Então, o que está em jogo aqui? Se atentamente ouvides a minha voz. Vale a pena prestar atenção. Amém? Voltar ao temor de Deus e aquietar o coração para estar atento e ouvir a voz de Deus. E prestar atenção exatamente no que Ele diz, porque é dessa maneira que Ele vai manifestar a bênção dEle na nossa vida. Marcos, no capítulo 4, vamos ler mais um texto. Marcos 4, versículo 30. Isso é uma parábola de Jesus, e ele, olha como ele fala assim, ele começa dizendo, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos?
Olha só, Jesus está dizendo, como que eu posso ensinar ou usar uma parábola ou com o que eu posso dizer para dizer como o reino de Deus funciona? E aí ele diz assim, e o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando semeado é o menor de todas as sementes sobre a terra, aquela sementinha de uma bolinha pequenininha, a menor de todas. Versículo 32, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Então, ele está dizendo, o reino de Deus funciona assim. Você entretém a presença de Deus, você acolhe a presença de Deus, o que você vai receber quando você andar perto de Deus, sentar aos pés de Jesus? Ele vai falar com você. E ele vai falar algo com você que, se acolhido, como diz Estevão, se você recebe a palavra de Deus, essa semente, a Bíblia diz, quando ela for semeada, ela vai crescer e vai se tornar aquilo, a natureza que ela for. É como se diz, se você tem uma semente de tomate, ela vai se tornar um tomateiro. Se você tem uma semente de laranja, vai se tornar um laranjeiro, uma laranja. E sabe o que vai acontecer? Essa semente, quando cuidada, ela vai continuar dando fruto e vai continuar. Esse é o reino de Deus. Então, o que estava acontecendo com Obed-Edom nesses 3 meses? Na presença de Deus, tudo, a Bíblia diz que a bênção de Deus estava vindo, estava se manifestando na casa dele, porque de alguma maneira ele entreteu a presença de Deus, não eventualmente numa reunião, mas praticamente todo dia ele estava conversando, ele podia, amém, o senso da presença de Deus fazia que o temor de Deus voltasse àquele lugar. Imagina o senso de temor, Deus está na casa, amém, temor de Deus restaurado na tua casa e dizer assim, Senhor, como é que eu faço isso? O temor de Deus faz a gente perguntar tudo para Deus, amém, Senhor, tá bom assim, amém, esse é o teu coração, amém. A Bíblia diz, se atentamente ouvires, tendo o cuidado de fazer, você pergunta. E, meus irmãos, uma das características de alguém que teme a Deus é que ele está sempre perguntando para Deus, se está bom assim, é isso que tu queres? Senhor, como eu faço isso? É assim que eu deveria lidar com essa situação? O que a tua palavra diz sobre isso? Faz perguntas. E aí, quando eu disse para os irmãos da importância que é toda a casa receber a presença de Deus, é que você começa a ter acordo, a entrar em acordo, porque é assim que o reino de Deus trabalha. Então, o meu último texto está em Mateus 18. Mateus 18, versículo 19. Em verdade, também vos digo, isso é Jesus também falando, se 2 dentre vós, amém, que bênção, que quando a presença de Deus vem na nossa casa e afeta a todo mundo, você pode entrar em acordo, amém, 2, 3, 4, pode entrar em acordo sobre certas coisas. Aqui diz assim, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, e meus irmãos, qualquer coisa é o que Jesus disse, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então, nessa tarde, eu queria trazer a lembrança dos irmãos, de novo, o poder que existe em semear nas sementes. O reino de Deus se manifesta dessa maneira. Você recebe sementes de Deus da presença dele. Lembra, ele é que dá semente. A Bíblia fala que ele dá semente para o semeador. Então, você só vai receber semente de Deus. Ele vai te dar uma semente. E como vai funcionar? A semente, a fé vem por ouvir a voz de Deus. Você vai receber uma palavra, uma instrução de Deus. E aí você tem que botar essa semente no solo, você tem que fazer essa semente produzir. E essa realidade é uma prática que nós precisamos desenvolver cada vez mais. Tudo é semente no reino de Deus. Tudo é semente no reino de Deus. Palavras são sementes, ações são sementes, um sorriso é uma semente.
Algo que você faz financeiramente é semente. O que você ajuda, tudo no reino de Deus é semente. E se você parte desse lugar da presença de Deus da tua casa, as tuas palavras dos teus lábios, o meditar do teu coração, vai ser algo que vai estar constantemente afetando e gerando coisas e vai continuar gerando para a eternidade. Amém? Então, e outro aspecto nesse texto que nós lemos da semente de mostarda, meu irmão, não despreza as pequenas coisas. O que nós fazemos na segunda-feira de manhã, aqueles pequenos atos, são tudo. No reino de Deus, a Bíblia fala, tudo cresce e se torna algo grande. Amém? Cresce e se torna algo grande. Então existe um poder enorme nessa realidade de nós andarmos. Essa é a maneira como o reino de Deus vai se manifestar. E nessa hora que nós estamos vivendo, é dessa maneira que o reino vai se manifestar na tua vida e na minha vida. Nós temos necessidades. Amém? Todos nós. E às vezes nós perguntamos como nós vamos lidar com as necessidades. Você olha para o governo está quebrado. Você olha para o lado, você não vê muita ajuda. As pessoas estão batendo pino. Você olha para cá, olha para lá e você não tem alternativas. E aí Deus diz assim, me recebe na tua casa e eu vou encher os teus bolsos, eu vou encher o teu coração, pega tudo, pega todas as vasilhas, eu vou encher de semente, eu vou manifestar o meu reino de Deus e você vai simplesmente plantando, semeando, amém, liberando essa semente ao longo da tua vida e você vai ver o poder de as coisas vão crescer e vão se tornar em algo que é a maneira como o reino de Deus funciona e o reino de Deus trabalha. E uma das coisas em particular importantes é que quando, eu não sei se vocês já viram, mas tinha uma época na guerra, nas guerras, que as pessoas, que os governantes, eles requisitavam todo tipo de comida que existia na cidade para alimentar os soldados, para suprir a linha de frente, para deixar eles alimentados. Mas eles diziam assim, se você quiser plantar a tua própria semente, então eles disponibilizavam, eles davam lá um saquinho de semente, com o nome escrito lá, tomate, né? E você plantava as tuas próprias coisas. E o que acontece é que nós, às vezes, perdemos essa noção, essa ideia de que semente de tomate dá tomate. Ok? Tem um nomezinho. Então, muitas vezes as pessoas faziam assim, a gente vai, às vezes, nas hortas, quem não conhece e não domina, você planta lá aquela fileirinha lá de tomate, mas você põe aquela plaquinha na frente, assim, tomate, né? Então você está ali, e você espera o quê? Que dali venha tomate, né? Se plantar tomate, vai dar tomate. E se plantar arroz, vai dar arroz. E uma das coisas que nós precisamos ser desafiados nesse momento, eu creio que é um momento importante para nós exercitarmos a nossa fé de maneira um pouquinho mais prática. É como eu disse, nós somos experts em teologia, nós sabemos a marca da sandália do anjo Gabriel e nós temos altas discussões para ver qual é a marca da sandália, amém, do anjo, qual é o som, o timbre da trombeta que Jesus vai voltar. E nós esquecemos as coisas simples do evangelho. Tipo assim, e aí nós andamos ansiosos pela comida, pelo vestir, pela casa, e Deus diz assim, pessoal, é o seguinte, não andeis ansiosos por coisa alguma. Busca o reino de Deus. E o reino de Deus nada mais é isso do que Obed-Edom fez. Entretém a Deus na tua casa como a prioridade número 1. E meus irmãos, você traz para dentro de casa como um hóspede que vai ficar na tua casa para sempre. Amém. Você muda tudo. Quando nós nos convertemos, nós convidamos a Deus para tomar o nosso coração. Jesus invadiu nosso coração, ele fez morada agora. Então é o seguinte, não tem mais aquele negócio de dizer assim, Jesus, dá um tempo que nós estamos meio estressados aqui e nós enchemos um pouco da tua presença, vai passear, não tem nenhum familiar que tu quer visitar, porque nós queremos voltar ao normal na nossa casa e viver aquela vida assim um pouquinho mais relaxada, nós queremos xingar um pouquinho mais, nós queremos desobedecer um pouco mais, nós ficamos meio constrangidos se tu está por perto. E aí Jesus diz assim, você sabe que uma brincadeira, isso não existe.
se nós descuidarmos, ele mesmo se constrange e sai. Nós podemos entristecer o espírito, nós podemos... E, meus irmãos, esse é um tempo de dizer, a coisa mais importante para nós é o seguinte, monta uma estrutura de tua vida onde ele se sinta confortável de viver sempre ao teu lado. E se alguma coisa você percebe, alguma consciência, um erro que você fez, que você acha que de alguma maneira tirou a comunhão, graças a Deus pelo sangue, que nos purifica, amém, que nos restaura a comunhão. Mas como nunca, nós precisamos dessa comunhão contínua, porque nessa comunhão a voz de Deus vai trazer, vai dar cria a coisa, vai liberar sementes, e nós vamos estar ali liberando as sementes. E uma das coisas que você vai perceber é que Deus vai dar sementes para você, para aquelas coisas que você precisa. Amém? E para a gente ir concluindo nessa hora, da mesma maneira que no saquinho de semente tem um nome, eu creio que nós precisamos ir para um lado um pouquinho mais prático. Eu sei que muitas pessoas têm aquela lista de oração, a lista de desejos, a lista de pedidos, né? Ah, Deus, faz isso, né? É aquela lista que você está pedindo a Deus, mas não é aquela lista que já virou, tipo assim, a lista que você já semeou no solo e já está só esperando manifestar. O meu ponto, nós precisamos ser um pouquinho mais semeadores, mais plantadores, mais práticos no receber o que Deus tem para a nossa vida nessa hora. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos de uma instrução de Deus. O Espírito Santo de Deus vai revelar para você. Ok? Vai revelar para você o que por Deus te foi dado gratuitamente. Esses dias o meu filho, um dos meus filhos estava comentando, meu computador não funciona, ele não está rendendo no que eu tenho que fazer. E o que a gente faz? A primeira reação minha foi... computador nessa hora é a última coisa que eu quero investir, né? Te vira com o que tu tem, vamos dizer assim. Nós temos tanta coisa para resolver. E ao longo eu fiquei com isso no coração, ao longo desses 2, 3 dias, eu falei assim, mas isso não é o que Deus faria, né? Se eu chegasse a Deus e pedisse um computador, né? Como ele faria? Seria possível que Deus não está desafiando a nós, de novo, a voltar à simplicidade de uma pessoa que crê na bondade do Senhor e que não há nada impossível para Deus e que se Deus sabe o que nós precisamos e Ele diz assim, pede e entra em acordo e semeia, amém? Qual é o desafio que nós estamos tendo? Então, eu queria usar esse tempo nosso aqui simplesmente para desafiar os irmãos. De alguma maneira, você tem uma necessidade, é algo que você precisa. Se você está andando na presença de Deus, aquilo ali é o que Deus quer te dar. Amém. Eu ouvi uma história de umas crianças, né, que chegaram para o pai e disseram assim, eu gostaria muito, né? É uma pequena ilustração. Eu gostaria muito de uma bicicleta. Né? E aí o pai diz, bom, quer uma bicicleta? Que tipo de bicicleta tu quer? Aí me mostra aí. Aí ele vem com um catálogo. Sabe aqueles livros assim com tudo, né? E aí você chega com um catálogo das bicicletas e diz assim, pai, essa aqui seria o suficiente. Daí o pai perguntaria, né? Mas essa é a melhor que você... Essa é realmente a que eu gostaria? Esse é o teu sonho? Aí eu falei assim, não, na verdade não, é que o que eu realmente gostaria é muito caro. E é demais. Então essa aqui seria bom já. Aí o pai, né? Nós faríamos assim, meu filho, é o seguinte, né? Esse é um dos momentos que nós precisamos lidar com Deus. Deus quer
Deus tem algum problema em te dar a melhor bicicleta, ou ele tem a dificuldade, ou o jogo está na nossa fé. E esse é o meu desafio para os irmãos. E o pai diz assim: meu filho, qual é o que você realmente gostaria? Essa. E você pode não ter, ele estava dizendo assim, você pode não ter dinheiro na hora para pagar isso, mas você pode entrar em acordo com o teu filho. Filho, você tem alguma coisa para semear nessa direção. Então tá, eu vou entrar em acordo contigo e nós vamos crer que Deus vai providenciar para ti. Exatamente isso. Porque nós temos um bom pai e ele é capaz de nos fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos. Nós precisamos botar uma semente no solo só. E essa semente agora passou a ser o quê? Passou a ser aquela semente que está escrito ali. É semente de tomate, você põe agora no solo e você sabe que dali vai vir tomate. Então, o que o filho teria que fazer? O filho pega, rasga a foto daquela bicicleta, põe na geladeira e cada vez que passar na frente, você diz: Senhor Jesus, muito obrigado pela bicicleta que tu está providenciando para mim. Glória a Deus, que é o melhor presente que eu vou ganhar de ti. E eu estou crendo em ti. E você passou a ser alguém que semeou, amém, e está crendo em Deus para ver certas coisas se manifestarem. E eu sempre tenho esse questionamento quando eu vou crer em Deus para alguma coisa. Eu sempre tenho esse questionamento. Com as duas opções, aquilo que eu posso pagar e aquilo que eu não posso pagar e que Deus pode pagar. Qual que eu escolho? Amém. Eu sempre tenho esse questionamento diante de Deus. Amém. Que Deus ministre ao teu coração. Deus quer dar boas coisas para você. E nessa época, onde nós estamos vendo tudo falhando ao nosso redor, todo mundo fracassando e não tendo recursos e as economias furando, amém. Esse é o momento de nós acessarmos o nosso Pai Celeste. Tudo o que você precisa é um sonho e uma semente na mão, meu irmão. É só o que você precisa no reino de Deus. É exatamente isso que esses textos todos falam. Você precisa ter aquilo que o Espírito Santo é. Qual é a função do Espírito Santo de Deus? Ele já sabe o que você precisa. E eu, voltando ao meu filho, eu comecei a pensar assim: mas se o meu filho precisa disso, eu me disponho a crer junto com ele para Deus, né? Eu vou crer junto. Amém. Eu tenho uma semente, aí eles têm que aprender, nossos filhos têm que aprender a crer em Deus e a produzir essas coisas de maneira sobrenatural. Tu tem semente no solo? Eu tenho uma semente, vou botar uma semente no solo especificamente para isso. Ok, eu vou entrar em acordo contigo, segundo Mateus 18, 19, nós vamos crer e Deus vai manifestar, porque é algo que eu preciso, amém, para a minha função, porque eu faço. E esse é o nosso Deus, meus irmãos. Eu jamais vou, amém, me desculpar dessas realidades. Eu creio que Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, muito mais vosso Pai Celeste. Quanto mais vosso Pai Celeste. E eu digo, meus irmãos, a questão não é você ser arrogante, não é você querer o melhor, não é isso. A questão é, nós estamos sendo desafiados a crer nesse Deus. Seja feito conforme a nossa fé. E eu digo, meus irmãos, esse talvez seja uma das maiores oportunidades que nós temos na história da humanidade, onde nós estamos vendo esses momentos de crise, de ver Deus intervindo a favor do seu povo e manifestando aquelas coisas que ele tem maior prazer em revelar. Essa é uma das funções do Espírito Santo, é revelar o que está disponível para você. Lembra? Antes de você pedir. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos reduzindo a nossa vida. E essa é uma das coisas que às vezes me incomodam diante de Deus, das minhas conversas. Você reduz a tua vida àquilo que você pode sustentar. Mas Deus quer que você levante a tua vida àquilo que você pode crer para Deus se manifestar. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe e nos estimule. Tudo o que você precisa é uma palavra de Deus e uma semente no solo. Tudo o que você precisa é uma palavra de Deus e uma semente no solo. E depois que você... E, meus irmãos, o que nós precisamos é isso também, essa importância de você
Amém? Visualiza. Você precisa ter a foto daquilo que você quer. Deve ser Deus. E a partir daí é uma questão de virou a expectativa. Amém? De celebrar, de louvar a Deus. A Bíblia diz, coração, súplica e com ações de graça. Senhor, muito obrigado pelo que tu vais me oferecer e vai me entregar. Eu estou crendo em ti. E essa é a diferença entre eu estou orando sobre alguma coisa e eu estou crendo em algo para se manifestar, onde você já botou no solo e você está crendo. Acho que nós estamos sendo desafiados a confiar mais em Deus e a crer mais em Deus e a manifestar o que Deus tem para nós. Amém. Nosso Pai não tem nenhuma dificuldade. Amém. Ele aprove a nós, nos dá seu reino. E o que acontece é que talvez essas coisas são pequenas e materiais, mas elas são grandes ensinos para nós de como operar em todos os níveis da nossa vida. Isso serve para, amém, você está crendo para um marido, uma esposa, por cura, todas as áreas, um emprego, todas as áreas. Amém. E eu estou crendo em Deus, e a minha oração tem sido essa, Senhor, expande, tu és bem-vindo na minha casa, revela para mim, amém, o que está disponível, e eu me disponho a crer em ti, e a caminhar nessa jornada e ver o reino de Deus se manifestar na minha vida e na vida da minha casa. E aí, meus irmãos, é uma questão de entrar em acordo. Por isso a importância que é poder, a nossa família toda, amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Arranja alguém junto para crer sobre algo. Amém? E quando você está crendo, e esse é o desafio, que os nossos filhos às vezes estão crendo para alguma coisa, eles esquecem, depois começam a brigar. E mesmo, no momento que você está em fé sobre aquilo, faz que nem Davi. Eu estou trazendo a arca para dentro de casa. Eu estou crendo na manifestação de Deus na minha vida. Os nossos filhos cedo precisam aprender a trazer a manifestação do reino de Deus nessas pequenas coisas e nas grandes coisas. E é dessa maneira que eu creio que nós vamos andar em vitória nessa hora. Amém. Põe na geladeira a foto daquilo que você está crendo. Então guarda no coração. Amém. Esses dias eu estava compartilhando com meu filho, né? Tem uma pessoa que a gente conhece, que eu sigo, que está esperando o lançamento de um computador top, e ele só está esperando lançar para comprar. Aí eu conversei com ele. Aí, ó, esse aí é seja feito conforme a tua fé, meu filho. E não seria interessante, amém? Não seria uma benção nossos filhos e nós mesmos vemos coisas se manifestando na nossa vida não porque a gente tem dinheiro ou capacidade de influência, mas pela nossa fé em Deus? Esse é o meu desafio para os irmãos. Receber algo, porque às vezes nós temos tudo, amém? São coisas que estão ao nosso alcance, na nossa força, na nossa estratégia, na nossa capacidade. Mas eu creio que Deus quer dar mais daquilo que está, mais do que nós podemos pensar e imaginar. Ele quer expandir a nossa vida para crer em coisas que só Ele pode dar. Amém? Então, que Deus te abençoe nesse momento. Não há nada melhor, não há nada mais glorioso do que andar com o nosso Deus. Ele nos ama. Amém? E a palavra do Senhor não vai voltar vazia, mas prosperará naquilo para o qual Ele a designou. Então, que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê fé. Que Deus fale contigo nessa hora. Essa é a hora. Não põe os sonhos de volta. Não faz uma lista com base na pandemia e no momento que a gente está vivendo. Faz uma lista com base em entreter a Deus na tua vida e ver o que Ele quer revelar para você. E aí, meus irmãos, o que você precisa é essa palavra, esse sonho e algo para semear. É só isso que você precisa. Com base nesses textos que nós lemos, é só isso que você precisa para ver o reino de Deus se manifestar na terra, na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Esse é um dos aspectos que nós vamos ter que lidar
mais do que nunca. E eu oro a Deus, especialmente assim, ó, eu oro. Realmente é o meu desejo que os nossos filhos, às vezes lá em casa às vezes eles falam algumas coisas de alguns desejos, eu falo assim, nós precisamos, essa é a tua colheita, é a tua semente, eu entro no jogo crendo, mas eu creio que nós precisamos enfatizar um pouco mais, treinar melhor os nossos filhos. E nós também, de alguma maneira, a obtermos coisas de Deus nessa hora. Toda boa dádiva, tudo que é bom vem dele. Então, que Deus te abençoe. Eu oro para que essa palavra estimule você, encoraje você a estender um pouco os teus horizontes, a não diminuir a tua lista, mas expandir um pouco mais. E que Deus visite a tua casa e manifeste a bondade dele até o final do ano. Amém. Que você tenha colheitas em nome de Jesus. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Eu pergunto só por perguntar, mas claro que faz sentido, está na Bíblia. Né? E uma das coisas fundamentais nessa hora é entreter a presença de Deus, porque Ele sabe o que você precisa. E Ele sabe, e você pode dizer assim, mas não, como isso se dará? Ele sabe também como isso se dará. Ele sabe como fazer chegar o que você está crendo e o que Ele disse. E lembra, e essa é a importância, são coisas que Deus sabe que você precisa e Ele está estimulando você a crer. Essa é a palavra dele. Amém? Essa é a diferença. Não é coisas que nasceram da nossa carne, são coisas que andar com Deus fazem você. Vem para. Amém? Você começa a crer, Deus, por que eu. Amém? Você começa a crer nessas realidades. E Ele sabe como chegar até você. Então, que Deus te abençoe. Amém? Momentos de crise podem ser momentos de grande oportunidade de bênção do Senhor na nossa vida. E assim, eu oro e eu declaro isso sobre tua casa. Nessa semana, amém, nos próximos dias. Amém. Você é um dizimista, você é um semeador, você é uma pessoa fiel ao Senhor. Amém. Estica um pouco mais a tua fé e creia em Deus. Amém. Para aquilo que Ele tem reservado para você, em nome de Jesus. Glória a Deus.